Está começando mais uma edição do podcast de terror quinzenal Eu Ouço Gente Morta. Eu sou o Maxon Lima, estou sempre aqui com meu grande amigo Rômulo Mate. Bom, tamo aí, né? Episódio 90, só enfrenta quem aguenta. É isso aí. Aliás, como prometido, esse episódio é um episódio recalchutado. Se você está assistindo no YouTube, acompanhando pelo YouTube, já está vendo algumas mudanças aí visuais, né? Graças ao mestre dos efeitos visuais e sonoros aí, Gilsomar Livramento aí, uma salva de palmas pro Gil aí. Praticamente um Jorge Lelê moderno. É o Hans Donner. Na verdade, eu não sei se estão vendo não, Rômulo, porque a ideia é cobrir o que a gente tá falando. E se ele não colocou uma foto da cara dele aí pra cobrir, então eles só estão vendo a imagem da thumbnail. Ô Gil, coloca uma foto sua aí. Olha a situação que a gente coloca o Gil. Mas a ideia é que tudo que a gente vai falando vai sendo ilustrado. Sim. Aí com trailers, né? Quando a gente falar de quadrinho, de livro, vai ter uma imagem aí e tal, um trailer de um jogo, de uma série. Que aí fica mais completo em formato de vídeo, não fica só aquela imagem estática, por mais maravilhosa que seja a imagem. Maxon, oi. Vai ficar parecido com os vídeos do Mais Que Horror, nos últimos vídeos que você fez, né? Que não aparecia você, mas aparecia os trailers, né? Não, porque eu editava e era uma coisa mambembe demais, era um negócio assim, né? Só porque era o que tinha. Não se deprecie, homem. Não, é que sim, né? Eu tô dizendo isso porque qual que é a próxima etapa, o próximo passo? É a gente aparecer, né? Será? A gente aparecer e aí a gente conversando e aí quando a gente fala de, por exemplo, trailer novo do Nosferatu. Meu Deus do céu, meu aguardado Deus. Nosferatu do Robert Eggers. Ó, a cafia do Johnny Depp lá. Escrito e dirigido por Robert Eggers. O Duende Verde maluco. Willem Dafoe, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Ralph Ineson, Emma Corrin, Lily Rose Depp. E não apareceu o Bill, hein? Não, fizeram muito bem, só tem a silhueta, né? É só a silhueta, exatamente. Então, assim, no Natal, 25 de dezembro de 2024, teremos Nosferatu. Conjure Lock ataca novamente. Você, não sei onde vai estar. Provavelmente com a sua família comendo um peru. Eu vou estar no cinema, brother. Com certeza, isso aqui é obrigatório. Robert Eggers, ele vem de uma entoada aí, não entregou um filme ruim ainda. Verdade, né, bicho? A gente teve de Bruxa pra O Farol, pra Homem do Norte e agora Nosferatu. A gente vê aí o Ari Aster aí, o Bo não foi muito bem recebido, né? Eu acho péssimo, cara. Nossa. Mas o Ari Aster, pra mim, é a trindade, né? Você sabe, né? É Jordan Peele, Ari Aster e Robert Eggers, né, filho? Maléfica, maldita. Mas eu amei esse trailer. A gente tinha umas imagens, né? Mas eu, assim, tinha uma esperança ali, um pontinho de esperança de que o filme fosse ser preto e branco, sabia? Ah, Marco, você é um purista maravilhoso. Mas era só na minha cabeça que ficou esse delírio, mas eu achei o trailer, assim, absurdo, especialmente a trilha sonora. Que ia ser bicho. Inclusive, nós vamos falar de um assunto aqui, de um livro recebido, que o filme é em preto e branco. Ah lá, fantástico. Então, não vale dizer que não funciona, não, porque funciona, bicho. E por falar nisso, você puxou a deixa do livro, teremos leitura dramática por Rômulo Mate. Vamos ver o que vai dar, eu tô muito curioso pra ver como que vai ficar isso. Eu tive essa ideia, né? Vamos ver, se vocês aprovarem, legal, deixa nos comentários, né? Não quer dizer que vai ser sempre que a gente fala de um livro, mas, né, tipo, o Rômulo despertou essa vontade, então por que não? Mandei mensagem pro Max, falei, e aí, mano, vamos ler um trechinho? É lógico. Um trechinho. Aí o Gilsomar coloca ali uns ruídos brancos, uns negócios ali. Exato. Vamos ver o que dá. Por mais que eu tenha altas expectativas pra esse Nosferatu do Robert Eggers, a única certeza que eu tenho é que não superará o remake do Werner Herzog, Nosferatu, do Klaus Kinski, da Isabella Adjani, porque simplesmente não dá. É impossível. Será? Não dá. Homem de pouca fé. Cadê Impossível. o Believer? Cadê? Não, pra isso não existe. Cara, pra mim é o melhor remake da história. O Nosferatu, ele é o meu filme de vampiro favorito. E o filme do Werner Herzog, ele tem ali uma crueza ao mesmo tempo que uma poesia. Ô, Max, mas seu filme de vampiro clássico favorito. Não é um ponto. Vampiro... De todos da vida? Com certeza. Meu Deus. E eu coloco ele ali de mãos dadas ao Werner Herzog, ali. A Isabella Adjani, Klaus Kinski, e eu vou também colocar lado a lado o Nosferatu do Robert Eggers, espero eu. Nosferatu que há 2 anos atrás fez 100 anos, né, bicho? Exato, a gente fez uma homenagem aqui, tem um belo de um programa homenageando o centenário do Drácula, que não é Drácula por conta de direitos autorais da viúva do Bram Stoker, então o Murnau deu um jeito de fazer a mesma coisa, só que só mudou os nomes, é tipo isso. É absurdo, né? A arte, né? É sensacional. Porque, assim, é um ser imortal, que foi feito há 100 anos atrás, e se tornou imortal, porque é difícil chegar nos 100 anos aí, né? Só o pessoal que vive no interior, lá no alto da montanha, consegue. Mas 102 aninhos aí de Nosferatu e imortalizado através também da arte e do sangue. Ó, belo.
Quem tá fazendo aniversário também fez, não é tanto tempo assim, não são tantos anos, 20 aninhos, no último dia 17 de junho, foi o Silent Hill 4 The Room. Sim. O último Silent Hill japonês. Depois daí a Konami despirocou, passou o Silent Hill na mão de um monte de gente, mas esse aqui é o derradeiro, é a despedida do saudoso Team Silent de Silent Hill. Pô, Team Silent aí. Quer saber uma curiosidade? O diretor do Silent Hill 4 The Room, o Suguru Murakoshi, ele tá envolvido com a patota ali do Shinji Mikami. Digo, eu imagino que ele esteja ainda com o Shinji Mikami, porque, né, a gente teve aquela coisa horrorosa que fechou a Tango, fechou o estúdio do Shinji Mikami. Shinji Mikami, pra você que não tá ligando o nome da pessoa aí, só é o responsável por Resident Evil, só isso, hein? É o cabeça de Resident Evil. Ele saiu da Tango, o estúdio que ele fundou depois que ele saiu da Capcom, né, ele ficou um tempo trabalhando na Platinum, trabalhou também com o Goichi Suda, que é um grande camarada dele. O Suguru Murakoshi, que é o diretor do Silent Hill 4 The Room, ele trabalhou com o Shinji Mikami no Evil Within 2 e também no Ghostwire Tokyo. Ô, Max, desculpa, eu tô dando risada. O trabalho que vai dar pro Gilsomar colocar toda a foto desses japonesaiada tudo. Pô, mano, não é tão trabalhoso assim não, pô. Ele vai deixar só rolando o trailer do Silent Hill aqui. Mas coloca a foto do Shinji Mikami que merece, hein? Imagina. Olha esse Rômulo. Ô, Gil, ignora. Se você for ilustrar tudo que a gente tá falando... Te amo, Gil. Ai, Jesus. Pô, o Gilsomar, pra quem não sabe, mano, nós trabalhamos juntos em 1997, 98. Na revista Gamers, cara. O Gil, ele ia lá na locadora lá, e ele é muito parecido com você, a história dele, viu, Maxon? É mesmo? Porque o grande influenciador do Gilsomar nos videogames foi o tio dele, assim como no terror foi seu tio. Que bonito, eu não sabia disso. Não sabia? Ficou sabendo agora. Você falou que você trabalhou com o Gil em 97, eu trabalhei com o Gil em 2021, lá na Load. Mas eu conheço o Gil de longa data, eu conheci ele quando eu trabalhava na Play TV. Trabalhamos, né? Eu saí e você entrou. Basicamente. Troca de cadeiras. A gente nos conheceu por conta de um mês, assim, né? Nossa, cara. Mas, ó, imagine o Gil ilustrando tudo isso. Tá rolando aí o trailer do Silent Hill 4, The Room, que é um Silent Hill muito diferente, e ele foi justamente concebido pra ser diferente. Ele foi produzido ao mesmo tempo que tava sendo feito o Silent Hill 3, que ele vem em um termo de gameplay mais semelhante ao primeiro e ao segundo, tanto que ele até continua o Silent Hill 1, né? É uma continuação direta. O 3, né? É. Esse aqui, ele até se distancia de Silent Hill. Esse aqui, ele é altamente experimental, inclusive sendo pioneiro ali de misturar a terceira pessoa com a primeira pessoa no terror. Sim. Né? A gente tem aquele camarada lá, o Harry, que vive naquele apartamento em Ashfield, e aí ele acorda e tá trancado dentro de casa, com aquelas correntes na porta da frente, e aí dias depois que ele não consegue se comunicar com ninguém do lado de fora, ele encontra um buraco na parede do banheiro. A história é muito conhecida, é um Silent Hill completamente bizarro, comparativamente aos que vieram antes. Justamente por isso ele foi o meu favorito por bastante tempo. Na verdade, todos os Silent Hills japoneses já foram o meu favorito em alguma etapa da minha vida. Não, e o design de monstros ali também, vamos combinar que... É primoroso, com certeza, com certeza. Eu gosto muito do Walter Sullivan, meu vilão favorito da franquia Silent Hill, e já até me perguntaram, se você gosta tanto do Walter Sullivan, então por que você tem a tatuagem do Pyramid Head? E eu não tenho resposta pra isso. De qualquer forma, eu acho muito interessante a conexão do Silent Hill 2 com o Silent Hill 4 nos detalhes. E o nível de bizarrice que é atingido esse jogo aqui. Você parou pra pensar? Os números ímpares, eles se conectam, e os números pares também. Mas morre aí, né? É. O Silent Hill que veio na sequência foi o Origins, encabeçado pelo Tom Hullett e pelo Sam Barlow, que é um jogo que foi exclusivo de PSP por um tempo. É o meu Silent Hill favorito fora dos japoneses, com certeza. Passei mal com esse jogo, viu? Jogando no escurinho com foninho de ouvido ali. Gosto muito. Mas da coberta. Mas é isso, ó. Compartilhe com a gente aí as suas histórias de Silent Hill 4 The Room. A gente vai falar muito de Silent Hill ainda em 2024, afinal de contas, 8 de outubro teremos o remake de Silent Hill 2. E somos muito esperançosos, acreditamos nesse jogo, tanto o Rômulo quanto eu. E eu sei que a nossa audiência tá dividida, né? Os comentários tem gente que tá execrando o jogo, tem gente que tá ansioso pelo jogo, tá bem dividido. O Maxon, quando sair, gravar um gameplay, eu e você? Quando sair esse jogo, eu vou me trancar no meu quarto, no escuro, sozinho. Nem nada. Não é negociável isso. Quando sai jogo de terror que eu gosto, que eu tô esperando muito, não tem conversa, Romulo. A minha experiência sozinho no escuro... Maxon, nós temos que dar isso aos nossos ouvintes queridos. Ouvintes! Clamem, ouvintes. Não, isso aí é inegociável. Pô, me ajuda aí, pô. Não, jamais, cara. Isso é muito importante na minha vida. Não tem como. Desculpe. E ó, esse programa estreando aqui na semana da estreia nos cinemas de Um Lugar Silencioso, dia 1, e a gente não assistiu ainda. Não. Assistiremos, falaremos sobre, porque eu particularmente gosto bastante da franquia Um Lugar Silencioso.
altas expectativas pra esse novo, por conta de termos aí como protagonista uma das grandes atrizes da atualidade, que é a Lupita Nyong'o. Maravilhosa, hein? Das minhas atrizes favoritas, sim. Queridinha do Jordan Peele, hein? Com certeza. Muito dificilmente ela vai entregar uma atuação tão intensa e terrível quanto Nós, mas ela é uma grande atriz, né? Ela tá Nós, bem... eu e você, ou Nós, o filme? Não entendeu, vai? Tá cheio... Olha lá o Palhacitos. Mas, ó, a gente não assistiu ainda, mas já tinha sido anunciado faz um tempo que teremos um jogo de Um Lugar Silencioso. E aí, umas semanas atrás, a gente teve o primeiro trailer de A Quiet Place: The Road Ahead, que vai sair ainda esse ano para PlayStation 5, Xbox Series e PC. Sim. Feito por uma produtora chamada Stormmind Games, que eu gosto muito porque eles têm aí na alçada deles uma franquia de terror excelente chamada Remothered. Se você nunca jogou Remothered, Tormented Fathers e Broken Porcelain, eu recomendo muito. São 2 grandes jogos de terror, então me faz pensar o que eles vão fazer com Um Lugar Silencioso, que tem, assim, no DNA, características muito mais de sobrevivência, né? De você coletar recursos, se manter em silêncio para não chamar a atenção das criaturas, esses seres alienígenas que são cegos, porém têm a audição muito aguçada. Sim. Creio eu que o jogo vai girar todo em cima disso. A premissa é muito boa, né? Do primeiro e do segundo. Se você muito. não assistiu, por favor, Sim. você já assista. Mas, assim, o elemento chave ali pra mim é a menina que ela é surda, né? Sim, e de verdade, a atriz é surda. Cara, é absurdo. É muito bom, cara. Um Lugar Silencioso aí. E outra, você fala do Jordan Peele, né? Temos um caso semelhante no Lugar Silencioso. Afinal de contas, quem dirige os 2 primeiros filmes é o John Krasinski, que também é um camarada que vem da comédia e que entregou grandes filmes de terror. Inclusive, eu não gosto tanto do 2 quanto eu gosto do 1. Mas nunca vou esquecer, o William Friedkin elogiou a sequência inicial do Lugar Silencioso 2, assim, ele imagine... Você tá falando do mercadinho ou na ponte ali? Não, todo aquele plano sequência ali. Nossa, aquilo é maravilhoso, cara. O William Friedkin foi nas redes sociais lá, nominalmente apontando o John Krasinski, falando, pô, grande direção, parabéns. Imagine, cara, o maluco, o diretor de Exorcista vindo te falar... Só o maluco que fez o maior filme de terror da vida vai lá e te elogia. Eu odeio rede social, mas esse tipo de interação... faz valer a pena aquele churume todo, sabe? Então é isso. Quando sair o Quiet Place: The Road Ahead, que certamente falaremos por aqui, a gente se esforça para cobrir a maior quantidade de jogos possíveis. Nesse programa aqui vai ter um monte de jogo indie. No próximo programa também vai ter mais jogo. A gente se desdobra aqui pra jogar bizarrices, jogar os jogos grandes, jogar coisa muito esquisita, trazer jogos que talvez você nunca tenha ouvido falar, ou comentar dos jogos que tá todo mundo falando também, né? Afinal de contas, eu diria que o gênero terror nunca teve tão em alta em videogame, nunca teve um espaço tão nos holofotes assim quanto tem tido nos últimos anos. Então falaremos de A Quiet Place: The Road Ahead com certeza. Quando for lançado não tem data certa, mas 2024. É isso aí. Maxon, e no site Bloody Disgusting, isso é uma notícia boa, hein? Foi divulgado em vários sites, né? A gente costuma acessar bastante Bloody Disgusting, eu particularmente amo de paixão Fangoria, inclusive tenho até umas revistas Fangoria aqui em casa, que Wearing the Head, Rely on Horror, grandes sites de terror. E o que foi dito aí nos últimos tempos é que teremos um outro remake de terror também, né, Romulo? Nesse caso é um filme de 81, o Possessão. É nada mais, nada menos com Sam Neill, né? O Damien, da Profecia 3 ali. Sam Neill, mas o Sam Neill, pra mim, é secundário. A grande atuação desse filme é da Isabelle Adjani. A gente tava falando dela no Nosferatu. Sim. Do Werner Herzog. A Isabelle Adjani, pra mim, é uma das grandes atrizes, não só do terror. Cara, pra mim é assim, ó. Monster, da Charlize Theron, e Possessão, da Isabelle Adjani, as 2 maiores atuações de todos os tempos, na minha opinião. Assim, colocando categoricamente. Então, se você nunca assistiu Possessão, esse filme que o Romulo bem disse aí, do Andrzej Zulawski mesmo, né? Isso. Esse filme, ele beira o indescritível. É muito difícil você colocar em palavras o que é esse filme, mas aí a gente vai ter esse remake. Quem vai dirigir é o Parker Finn, que fez o Sorria, que é um diretor que tá muito em alta, que escreveu e dirigiu também o Sorria 2, que teve o trailer recentemente. Sim. Teremos em breve Sorria 2. Sorria foi um baita sucesso de bilheteria. Você diria que Possessão seria um dos primeiros filmes realmente de terror psicológico, assim? Imagina, filme de 81, pô. Não. É que assim, tem uns elementos nesse filme que eu prefiro que a pessoa assista e descubra. Sim. Porque ele não é um filme tão popular assim, né? Muitas pessoas nunca assistiram. E se você fala que é um filme de terror psicológico, a pessoa vai assistir e se depara com certas coisas nesse filme que, vamos combinar, você sabe do que eu tô falando? Desconsidera. Não, mas também faz sentido também. Mas digira sozinho você. Mas é isso, ó, Parker Finn
E também tem Robert Pattinson envolvido com esse remake de Possessão. Na produção, né? Ele tá envolvido, tá colocando dinheiro ali. Mas quem sabe ele também não protagoniza. Imagine só Robert Pattinson e Elizabeth Moss fazendo o remake de Possessão. Mas o Parker Finn é um diretor que tá muito em alta. Vamos ver se o Sorria 2 ele vai repetir a dose. Eu achei muito interessante a premissa da artista pop em turnê, e aí sendo acometida por aquela mesma desgraceira do primeiro Sorria. Sim. Que foi um filme que eu gostei, mas eu acho que foi mais potencial do que entrega ali. Eu com certeza vou acompanhar o 2, e com certeza isso aqui já é uma franquia já, né? O Finn, ele tá tão em alta, né, que na matéria que a gente leu aqui no Blood is Disgusting, ele tá sendo disputado aí, né? Ele que vai dirigir mesmo, mas tem uma guerrinha ali entre A24, Netflix, né, Sony, Warner, um monte desses grandes estúdios aí querendo, né? É porque o Sorria fez muito dinheiro, é por isso. Mas ó, Rômulo, teve um trailer aí que saiu esses dias, cara, que eu não consigo lembrar a última vez que um trailer me deixou arrepiado nesse nível, ao mesmo tempo que o trailer não entrega muita coisa, é um trailer extremamente misterioso, enigmático, impactante sem ser muito explícito. É muito difícil fazer isso. Então, a gente tá falando de Long Last, né? Vínculo Mortal, saiu um trailer aí essa semana, né, Max? Ou foi semana passada? Foi esses últimos dias aí. Eu fiquei muito impactado com esse trailer. Desde que foi anunciado, eu gosto muito desse diretor, o Oz Perkins. Ele entregou um dos grandes filmes de terror recentes, que é o Maria e João, que eu sempre cito esse filme, e tem muita gente que não assistiu, porque, pô, né, mais um filme aí de contos de fada, não sei o que lá, mas, cara, se você não viu, vale muito a pena, e já tem data de estreia aqui no nosso país, 29 de agosto, vai chegar um pouco atrasado com relação à estreia lá fora. Escrito e dirigido pelo Oz Perkins, trazendo Maika Monroe, protagonista. Ela é uma agente do FBI, a agente Lee Harker, que tá atrás de um serial killer. Então no pôster do filme você vê os olhos de Nicolas Cage. O Nicolas Cage, ele é o serial killer nesse filme que tá sendo perseguido por essa agente do FBI, que é vivida pela Maika Monroe. Assim, trailer é um negócio complicado, né? Eu coloco o Rômulo em saia justa aqui, porque eu sei que ele não gosta muito de ver, tem trailer que expõe muito, e tem trailer que é obra-prima, não é por nada não. Não, isso aí é eu assisti, inclusive, pausando, assim, pra ver os detalhes. Na parte, muito da simbologia. Eu gosto muito de signos, né? Não signo do zodíaco. Signos é dos sinais e símbolos, né? E ali é de pentagrama luciferiano pra baixo, meu irmão. É pesado, e estão dizendo que é das grandes atuações do Nicolas Cage. O Nicolas Cage, ele já virou um gênero por si só, né? É o gênero do Nicolas Cage, cara. Esse filme é do quê? É do Nicolas Cage. Ele é tipo Clint Eastwood, tá ligado? Sabe, tem a prateleira Nicolas Cage na locadora. E tá classificado por subgêneros de Nicolas Cage, porque o que esse cara tem entregado nesses últimos tempos é um negócio de outro planeta. Até os ruins é bom. É tipo isso. E teremos, como você bem viu aí na descrição desse episódio, dose dupla de Nicolas Cage, porque, né, a gente tinha que falar dele aqui. Por mais que ele nem apareça no trailer, isso é a coisa mais maravilhosa. Mas tem ele nesse filme sim. E aí, em 29 de agosto, provavelmente a gente deve falar ali no comecinho de setembro, né? Mas certamente falaremos sobre Long Legs, Vínculo Mortal, que estreia aqui logo mais. Você sabe o que é um long leg? É um termo? Não sei. É o nome de um bicho. Eu acho que pode ser outra coisa, mas ele é um opilião. Você manja o que é um opilião? O que é? Não sei. Opilião é um aracnídeo, com aquelas patas bem compridas. Sei. Ele tem muito em porão, um ambiente muito úmido. É um bicho completamente inofensivo. Mas ele é muito usado em imagens de filme de terror, quando tem aquele monte de bicho nos cantos do teto do porão, assim, sabe? Sei, caraca. Isso é um long leg, que é um opilião. É aranha pernuda. É, com a perna bem fininha e bem comprida. Sim. Isso. Na verdade, ele é mais um aracnídeo. Eu acho que ele tá em outra categoria. É um artrópode, vai. Eu não diria que é uma aranha, é um artrópode. Aí você engloba tudo. Cara, você é biólogo, mano? Porra. Ah, eu fiz biologia, você sabe. É verdade. Eu vacilando aqui. Artrópode tá dentro dos aracnídeos. É uma classe de aracnídeo. Se cuida aí, Richard Rasmussen. Se cuida aí que o Max não tá chegando aí. Ó, falei dos jogos indies, né? Eu queria começar falando de um aqui, que é um jogo bizarro, é pouco pra falar, de Anglerfish. A gente tá falando de bicho, né? Anglerfish é o peixe pescador. Você manja esse, Romulo? Ele é o quê? O que tem a luzinha na frente, né? É um peixe abissal, né? Abissal, exato. Aqui no caso, o Anglerfish, além de ser o nome do jogo, é o nome de um bar. Ah. Quando você começa esse jogo, você já vê que ele é todo esquisito. O jeito que ele vai se apresentando pra você, o jeito que ele diz que é baseado em uma história real, que ele diz que o jogo salva quando você morre, que você vai ter que tomar decisões muito difíceis na sua vida e de repente ele pede pra você escolher uma rosquinha. Então ele tem uma coisa do humor ácido de uma comédia,
misturada com essa coisa bizarra que é difícil de entender até certo ponto. E eu vou te falar, demorou pra me fisgar esse jogo. Ele tem toda uma cara um tanto quanto colorida demais pra essa proposta tão esquisita, numa pixel art que parece tantas outras coisas, mas não necessariamente algo tenebroso e do mal e macabro. E aí você tá ali com um cara, um adulto barbudo, vestido com roupinha de colegial. Tipo, imagine o Jack Black vestindo a roupa da Sakura do Street Fighter Zero, assim. Meu Deus. E você joga com esse personagem. E aí você tá na despedida de solteiro de um amigo seu do trabalho, e vocês estão indo lá nesse Anglerfish, nesse bar. A proposta do jogo é assim, coisas esquisitas começam a acontecer, depois que você começa a pescar um monte de referência de cultura pop, né? Nesse bar você vê a Ripley ali, uma mulher se vestida igual a Princesa Leia, vestida igual a Ripley, e tem um monte, assim, tem um quadro do Tintin, os bagulho mais bizarro que você pode imaginar, e vai te pegando despercebido isso, meio que vai te desarmando. E aí, o que acontece? Você entra num banheiro e você vê a Beatrix Kiddo do Kill Bill ali de frente pro banheiro. Uma coisa muito esquisita tá acontecendo ali, até que você vê como se fosse o barman do Iluminado que bota uma escopeta na sua frente. E você sai armado com essa escopeta e começam a aparecer uns monstros nesse bar. É muito fácil você morrer, e ele vende a ideia de que se você morre, o jogo salva e você começa de novo do lado de fora do Anglerfish. Toda vez que você vai entrando lá, um cachorrinho conversa com você e te faz umas perguntas das mais absurdas, filosóficas, de vida e morte, etc, etc. E você só responde com sim e não, você entra lá e aí o jogo te oferece a proposta de que é dentro dessa coisa cíclica, porém vai ter sempre algo de diferente. Vai ter sempre algum detalhe, ou às vezes muito mais que um detalhe, que aí você precisa ir superando os obstáculos para chegar até o final. É muito difícil, cara. Eu fiquei pensando. Eu terminei esse jogo já faz um tempo. Ele saiu, na verdade, em 2022 no PC e agora saiu no PlayStation e no Switch. Infelizmente ainda não está disponível no Xbox. Esse jogo é distribuído pelos nossos camaradas da Feardemic. A gente fala muito deles aqui, é uma distribuidora especializada em jogos de terror, que tem um defeito, esses jogos da Feardemic, eles não são traduzidos para o nosso idioma. Não que esse jogo aqui ele dependa muito de texto, mas nessas horas de decisão, o texto faz a diferença se você não domina o inglês ou o espanhol. Na verdade eu tô vendo aqui que tem japonês, dinamarquês, chinês simplificado e não tem português, é uma pena. Mas assim, é o cúmulo da bizarrice, é um jogo esquisito, de difícil classificação. Então assim, se algo do que eu disse aqui bateu em você aí, reverberou, então eu acho que faz sentido. Se eu gostei ou não, tive momentos de genialidade. O que eu posso dizer é que o desfecho é muito impressionante, muito impactante, chocante, e tem até uma metalinguagem ali com os Professional Villains, que são os dois criadores do jogo, John e Maria. Tem uma coisa interessante com a proposta direta do tipo, joga de novo, te desafiando a você começar de novo pra você ver onde a coisa vai parar de fato. Não fiz isso ainda, mas o jogo tá lá, não desinstalei. Isso aí, tem mais coisa da Feardemic também, não tem? Tem. A Feardemic tem lançado bastante coisa. Um outro jogo que é totalmente diferente desse que eu falei, ele entra naquela proposta de ROG, você manja? Esses Hidden Object Games. Sim. E também é algo bem folclórico, que eu imagino que te interessaria, Rômulo, porque ele tem uma coisa de contos de fada, tem ali um personagem um tanto quanto mágico, uma sala repleta de artefatos, de viagens passadas, ele é como se fosse um cabeça de abóbora. Entendi. E aí, conforme você vai investigando essas coisas, é como se você tivesse sido convidado a adentrar nessa sala secreta. Começa o jogo ali com um livro caindo de uma estante, você coloca o livro no lugar, abre esse lugar escondido e tá lá dentro esse ser bizarro. E aí tem o Tales from Candleforth, que é esse livro. Quando você abre, começa a contar a história dessa menina que... não vou dizer que ela foi abandonada pela avó. Ela chama Sarah, tem 16 anos, mas ela tá de fato atrás da avó. A avó é uma bruxa e ela é como se fosse uma herdeira das capacidades da avó. E aí ela sabe, algo diz pra ela que a avó ainda tá viva e ela precisa ir atrás de 3 ingredientes pra trazer a avó de volta, ajudar a avó, seja lá onde ela esteja ou seja lá o que tenha acontecido com ela. Então assim, é esse jogo bem simples de controlar uma retícula e examinando o cenário. O cenário tem bem essa cara de livro de contos de fada e que também mistura muito com elementos muito góticos e bizarros e macabros, assim. Então ele faz uma mistura interessante nesse sentido. Tem uns quebra-cabeças bem elaborados, tem vezes que dá um nó na cabeça, assim. Não é simplesmente jogo de você coletar um item aqui e colocar o item ali. Cada área do jogo é respectiva a um ingrediente que você precisa coletar. Eu confesso que eu fiquei empacado algumas vezes porque tem uns quebra-cabeças cabeludos, sim.
mas é uma experiência breve e que, pra quem gosta desse tipo de jogo, da temática, né, de terror folclórico, de bruxaria, essas coisas, foi bem interessante. O jogo se diz mais um point and click, mas eu consideraria ele mais um ROG, porque um point and click eu sempre remeto aos jogos da LucasArts, a uma outra coisa, sabe? Tim Schafer ali. Eu não acho que ele seja tão complexo, ele é um jogo mais simplesinho, mais uma vez, infelizmente, não tem tradução pro nosso idioma, e no caso desse jogo eu acho que o texto é ainda mais importante. Sim. Mas é isso. Fica a dica aí pro pessoal da Feardemic aí, hein? Vou mandar uma mensagem pra eles lá. Mas eles são muito legais comigo, viu, cara? E logo mais vai ter mais jogo da Feardemic aqui. Depois me passa o contato também, porque também eu recebo aí e nós podemos falar os dois dos jogos. Pode deixar. Chama Under the Bad Games o nome dessa produtora. Até onde eu pesquisei aqui, esse é o primeiro jogo dos caras, o que eu sempre acho digno de menção. Under the Bad? É o nome da produtora. Under the Bad, queremos vocês aqui, hein? Mais jogos, por favor. É isso aí. Ô, Maxon, e temos também agora filmaço. Pipocão, hein? Netflix. Gostou, é? Então o negócio é o seguinte: Sous la Seine, pra quem fala que eu sou o troglodita da turma, né? Sob as águas do Sena, Netflix. Under the alguma coisa em inglês, que eu não sei. Mas o que é? Mas em francês é Sous la Seine. Escrito e dirigido por Xavier Jean. Que é o cara do Frontiers, né? Do Fronteiras. A Fronteira. É isso mesmo. O cara começou ali no New French Extremity, né? E depois ele deu uma escapada pra Hollywood, fez umas bagaceiras ali. Ele fez um dos piores filmes de possessão que eu já vi, cara. Qual? Que é aquele Exorcismos e Demônios. Ele tem uns filmes que eu não assisti, mas eu confesso que depois de ter assistido Sob as Águas do Sena, eu fiquei interessado de resgatar os que eu não vi dele ainda. Tipo, especialmente esse, O Abrigo. Ele tem um aqui chamado A Pele Fria. Ele dirigiu o filme do Hitman, Romulo. Ah, bacana. Ó, basicamente é um filme de ataque animal, certo? Com certeza. Só que com uma premissa ali, pra você que é biólogo, que é meio merda, né? Eu acho que ele foi ultra inventivo. Não, ele é um filme criativo. Criativo? Eu achei, juro pra você. Aquele viajou na dorga, né, meu? Não, e ainda tem uma bióloga ali que ela dá uma fundamentada nas coisas. Dá uma direcionada. Não, ela dá uma cagada de regra ali. É interessante, eu juro pra você, cara. E eu vou te falar, tem um grande camarada meu, deixa aqui um beijo, um abraço pro Daniel, que ele é o meu camarada do terror também, Romulo. Tipo você, que eu compartilho as coisas de terror com ele. E, cara, o comentário dele não bateu pra mim, mas é um comentário muito interessante que eu queria ver se você teve a percepção, se bateu pra você dessa mesma forma. Ele falou que ele teve muito problema com esse filme por conta do tom, que às vezes o filme era sério demais, às vezes o filme era galhofa demais, que o filme não se achou nesse aspecto. Eu, particularmente, não achei isso. Eu achei que é um filme que se leva de fato a sério, sim. Se leva a sério, sim. Tirando aquele ultra CG ali, né? Mas é porque é um orçamento mais contido, né? Se isso aqui fosse um filme de cinema, eu acho que a parte final, que é uma parte de filme catástrofe, eu fiquei chocado com a parte final. Nossa, é mesmo, né? Teria envolvimento lá. Mas qual é que é? A gente tem essa bióloga aí que ela monitora tubarões, e ela tinha a equipe dela ali, e acontece uma grande catástrofe quando ela tá monitorando um tubarão. No começo do filme ali, Max, aquele lugar lá, que eles chamam de continente de plástico, existe, viu? Sim, eu sei. É um lugar ali, fica entre o Pacífico ali, né? Entre os Estados Unidos e Japão ali, no Pacífico ali, cara. E que são milhares e milhares de quilômetros de dejetos plásticos que entrelaçam lá e transformam uma maçaroca de plástico ali, que ninguém fala disso, né, cara? É bizarro. E mostrou no filme. Mostrou, e assim, tubarões vivem ali, ela monitora um tubarão, e aí algo aconteceu. Lilith, a tubaroa. Que o tubarão se tornou extremamente agressivo. Eu achei muito impactante essa cena inicial, dela saindo da água e tudo que acontece ali. É bem brutal esse início. Olha, Maxon, você me desculpa, mas assim, acontece um negócio lá e a bicha, pena merda acontecer, ela vai pulando na água. Ninguém faz isso, cara. Então, mas ela só foi pelo filho, assim, um filho, você pula na água, você vê aquela merda acontecer. Então, o filho dela é o tubarão ali no caso. Por mais que ela tenha ido salvar equipe e tal, ela tem uma relação muito próxima, e é demonstrado isso no filme, tanto que depois que acontece tudo isso, é uma coisa muito traumática na vida dela, ela se afasta disso tudo, ela passa a ser como se fosse... uma consultora. Consultora, instrutora em um museu em Paris. Coincidentemente, esse mesmo tubarão vai até lá. E entra lá pelo canalzinho ali no Rio Sena, velho. Mano, aí não dá, bicho. Você tem que se descolar do senso de realidade. Beleza, explicaram. É uma mutação. Não, você tem que aceitar. Pô, mas também não, né? Mas assim, vamos aceitar. E aí ela se junta com a polícia, também tá atrelado ali com o triatlo que tá prestes a acontecer, às vésperas das Olimpíadas. Sim. Então você tem uma série de questões políticas envolvendo o fato de que ninguém acredita no que essa mulher tá falando, ninguém acredita que de fato tem um tubarão ali. Existem uma sede de jovens ali que são ambientalistas, né, que querem salvar os animais. Você sabe o que é muito real nesse filme? Os políticos. Aquela prefeita é uma
De marca maior. De marca maior, cara, assim. Então, ali eu falei, pô, aí é real, hein? Aí... Então é isso, esse tubarão aprontando as maiores confusões no Rio Sena, a polícia, a bióloga e esses jovens ativistas... Você acabou de tirar da Netflix e mandar pra sessão da tarde, né? Um tubarão aprontando altas confusões no Rio Sena. Tem cenas bem sangrentas, tem cenas que... Eu acho que as cenas valem mais que o todo nesse filme, tem cenas que eu considero icônicas. A gente não tem grandes filmes de ataque animal, né? Não é uma coisa assim que... Esse ano é um ano atípico, porque logo mais a gente vai falar de Infestação, que é um baita filme de aranha. Uhum. E a gente, quando a gente para e pensa em filme de tubarão, são isolados, assim, filmes que realmente, né, teve ali o Mar Aberto, teve ali um filme que eu amo, que é O Perigo em Alto Mar, o The Reef. Com a Alicia Silverstone, né? Não, The Reef é um filme bem menos conhecido, cara. Tem um que é com a Alicia Silverstone. De tubarão? Também. Eles vão num resort, acho que na Tailândia, e aí dá uma tempestade e a cabana vai pro meio do mar. Eu não sei o nome em português, mas é o The Wrecking, que inclusive não é o nome desse tubarão aqui. Eu acho que é. Eu acho que ele não foi localizado aqui oficialmente, mas você tem razão. De qualquer forma, assim, é um filme de tubarão diferente, tem umas ideias bem próprias que eu nunca tinha visto em nenhum outro filme de ataque animal, mais precisamente de filme de tubarão. Mas quando a gente para e pensa, a gente teve um filme recente aí de tubarão que é uma catástrofe, de um avião que rola uma pane ali, e aí ele cai, e as pessoas sobrevivem embaixo d'água, que fica um bolsão de oxigênio ali, de ataque de tubarão. Você chegou a ver esse? Não, esse eu não vi, não. Ele, inclusive, é um filme desse ano, e estreou no cinema daqui, chama The Last Breath, Desespero Profundo, No Way Up. Podia ser bom esse aqui, mas ele é só triste. Mas é isso, assim, é espaçado. O último filme de tubarão que eu gostei, que estreou no cinema, foi o Águas Rasas, que já tem um tempinho lá com a Blake Lively. Você assistiu esse? Assisti, Águas Rasas assisti. É da carcaça de baleia, que ela fica em cima. Sim. Eu gostaria de ter visto esse filme no cinema. Queria mesmo que ele tivesse estreado no cinema, ou que tivesse tido um orçamento maior, especialmente pra entregar aquele ato final, que é bastante catastrófico. E outra, o final desse filme eu achei excepcional. De verdade, assim, nível... Aí eu posso ser... Tô exagerando, mas é nível Os Pássaros do Hitchcock. Do Solacene? Faz sentido? Olha, você tem um ponto aí, hein? É pertinente? Eu tô falando, tô sendo exagerado. Ah, não. Eu teria mais medo do Senna do que dos pássaros, viu? Fala a verdade, viu? Bom, mas é isso, ó. Tá na Netflix. Se você assistiu, conversa aí com a gente. Me despertou vontade de ver os outros filmes desse diretor, que eu já tinha meio que descartado, porque, cara, Exorcismos e Demônios é um negócio tão catastrófico que eu nunca... Ah, mas você tem que levar em conta a história do cara, né? Mas que a fronteira lá é... é bom demais. É bom demais, eu gosto dele também. Mas eu preciso assistir os outros filmes dele que eu ainda não vi. Deixei separado aqui. Pelo menos esse O Abrigo eu vou assistir sim. Mas agora a gente tem Caveirinha aqui, né, Romulo? Temos aí, então recebi aqui um pacote maravilhoso aqui da Dark Side Books. Eles estão se superando. Dessa vez, é um livro do Jerzy Kosinski, que é um autor ali controverso na época dele, assim. Porque diziam que ele colocava coisas dele, diziam que ele copiava coisas de outros. Mas enfim, a obra que a gente tá falando aqui é O Pássaro Pintado, do Jerzy Kosinski, que conta a história de um menino judeu na guerra. Não se sabe no começo se ele é judeu, se ele é cigano, o que ele é, mas ele é um dos povos que são perseguidos ali durante a Segunda Guerra Mundial, né? A ocupação da Alemanha na Europa e tudo mais, e que ele se vê afastado, né? Os pais, eles meio que deixam o menino aos cuidados de uma outra pessoa para ele ter mais chance de sobreviver. E a partir daí, meu irmão, é desgraça atrás de desgraça. Tem um filme que foi feito sobre essa obra aqui, em preto e branco, com um elenco estelar. Aí tem Harvey Keitel, tem o Skarsgård mais velho lá. O Stellan, o Skarsgård pai? O Skarsgård pai. Tem ele, tem o Julian Sands, cara. Olha. Quem gosta de terror dos anos 80 aí... Fiquei chateado quando ele faleceu, fiquei triste mesmo. Ele era um Scream King, né? Vamos dizer assim, não ele era? Ele é o Warlock, pô, o feiticeiro. E o filme tem uma certa diferença, assim, do livro. Como quase todas as obras que são adaptadas, elas sofrem mudanças necessárias, mas mesmo assim o filme consegue trazer toda essa sensação de desolação. Se você pega e vai pro lado da sociologia ali, do lado do Emily Durkheim, aí você consegue entender a transformação dessa criança inocente, de um início de uma vida próspera, né, que era uma família de comerciantes, enfim, tal, com uma infância poderia ter sido maravilhosa, cheia de sonhos, fantasias. Você vê aquilo torcer e se esvair de uma maneira crua. O livro é sobre a transformação dessa criança durante esse período em que ela ainda sonha em encontrar os pais. Mas eu vou te falar, Rômulo, eu não li o livro inteiro. Eu tô lá pela página 60, 70. E ele vai pra caminhos um tanto quanto fantásticos em momentos. Porque esse menino vai passando de casa em casa, de desgraça em desgraça,
e coisas um tanto quanto sobrenaturais são colocadas aí de uma forma que é tão descritivo, é tão próximo que você compra, que parece real. Mas é lúdico, porque o narrador do livro é um menino. Então, assim... Por isso que me lembrou muito dos meus livros favoritos, que é o Butcher Boy. O Butcher Boy, nós estávamos Então falando. É muito difícil você escrever um livro sob essa ótica e funcionar. Ainda mais, né, num envolto de desgraça completa. Então, cara, esse tem sido um livro... Não vou nem usar a palavra intragável, mas um tanto quanto indecifrável pra mim, assim. É difícil, hein? Até o final, ele sofre uma mudança. A guerra, a dor, a miséria muda o ser humano. E você vai... Não, tô mais pro desfecho do Caçador de Pássaros, sabe? Então a gente tinha falado que a gente vai tentar fazer uma experiência aqui. Vamos ver se vocês gostam. Eu vou ler um trecho do livro aqui pra vocês terem uma ideia do que se passa no Pássaro Pintado do Jerzy Kosinski, ok? Então vamos lá. Um dos pequenos brutamontes começou a se concentrar em mim. Ele andou ao lado da carroça e, com uma vareta, batia metodicamente em partes selecionadas do meu corpo. Tentei em vão reunir saliva na boca para cuspir no rosto de desprezo dele. Adultos se juntaram à multidão em volta da carroça. Eles gritavam: "Batam nos judeus! Batam nos filhos da mãe!" E incentivavam as crianças a atacarem mais. Os condutores, por não quererem se expor a golpes acidentais, pularam do assento e andaram ao lado dos cavalos. O homem ferido e eu agora éramos excelentes alvos. Uma nova chuva de pedras nos atingiu. Minha bochecha estava cortada. Havia um dente quebrado, pendurado em meu lábio inferior, que estava me machucando. Eu cuspi sangue no rosto dos mais próximos de mim, mas eles pularam para trás habilmente para mirar outros golpes. Pesado demais, hein? Então, é pesado. Você vê uma criança passando por isso. Uma criança sozinha. Eu até comentei com você, né, sobre o Vai e Veja, que é um filme, ele é muito realista, de guerra, né? É o mais difícil de todos, Vista, né? do lado de uma criança. Eu colocaria também o Incêndios. É que o Incêndios ele vai para um outro caminho, o Rômulo. Ele tem muitas idas e vindas, ele tem uma história um tanto quanto pessoal demais, assim. Mas é um filme muito difícil, que também tá atrelado à guerra. Então, né, vamos falar da qualidade da impressão do livro. As páginas vermelhas, sangue, capa dura, cheirinho de livro novo. A arte da capa, né? É uma coisa primorosa. A arte da capa, ela me remete à literatura de cordel, cara. Me lembra uma xilogravura também. Sim. O que é o Pássaro Pintado? Você não vai falar, né? Não. Não. Quando você descobre o que é o Pássaro Pintado do livro no livro, você consegue fazer uma conexão ali entre o Pássaro Pintado e o menino. Interessante. E, então, pra mim, foi uma grande leitura desse ano aí, que eu tive a oportunidade, graças ao apoio aí da Dark Side. Veio uma peninha de pássaro preto, né? Uma peninha de corvo, né? Exatamente. No pacote. Muito obrigado, Caveirinha. Muito feliz de falar isso. Tô esperando o Max assistir o filme pra gente poder conversar sobre o filme. Se o pessoal desenvolver nos comentários mais sobre isso, né? Aí provavelmente eu já vou ter assistido, já vou ter lido, terminado de ler, e aí a gente pode conversar mais sobre o Pássaro Pintado. É isso aí. Um que tem feito bastante sucesso aí na internet, e eu fico muito feliz porque ele é realmente um baita jogo de terror, chamado Crawl Country. E ele entra bem nessa linha de terror retrô. Você bate o olho nele e já PlayStation 1 imediatamente. Sim. E ele tem essas formas um tanto quanto arredondadas que lembram bastante aquele gráfico SD de um Final Fantasy VII da vida. Muito, misturado com Playmobil. Assim. Porém, ele é muito Resident Evil. Então, assim, essa galera da SFB Games, que assim, muito curiosamente, esses caras, eles não tinham nunca lançado outro jogo de terror. Eles têm aí um vasto catálogo de jogos. Eu conheci um outro jogo deles que eu joguei no Switch, chamado Sniper Clips, que é um jogo de quebra-cabeça muito divertido, que gira em torno de 2 pedacinhos de papel que se cortam e que se formam em formas que se encaixam e para os outros desafios. É muito divertido. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Switch, inclusive. E eles fazem esse jogo de terror, cara, é excelente. Eles conseguiram misturar a câmera isométrica, que é algo que eu não sou, assim, particularmente chegado em câmera isométrica, mas funciona pro tipo de combate que o jogo tem, que é aquele esquema bem de mira de Resident Evil, que o personagem se posiciona e, sabe, é uma coisa um tanto quanto mais prostrada. E aí, a Mara, ela tá indo até esse parque de diversões abandonado, que é o Crawl Country, que a gente vai descobrir por que ele não tá mais aberto, por que ele não funciona mais. E ela tá atrás justamente do Sr. Edward Crown, que é o dono desse parque. Pô, ele tá lá mesmo? Ela teve pistas, ela coletou informações que levaram ela até lá. O Edward Crown, ele tá nesse lugar, sim. Só que pouco tempo depois que ela chega,
começam a aparecer umas criaturas bizarras nesse lugar, umas monstruosidades que é, na minha opinião, o grande ponto alto desse jogo. O bestiário disso aqui é um troço bizarro, assustador, e os monstros te pegam pesado, assim. Você tem, né, um horror de sobrevivência, você tem que contar o seu inventário, contar a sua munição, aquela estratégia de aqui é um lugar que eu vou passar mais, com mais frequência, vale a pena eu gastar as munições aqui ou eu tento escapar dos inimigos? É sempre essa conta mental que você faz quando você joga esse tipo de jogo. Então ele tem quebra-cabeças elaborados, tem uma história ultra sinistra por trás do que são esses monstros, o que esse desgraçado desse Edward Crowe fez e por que esse parque fechou. E aí tem ali a área mais mal assombrada do parque, tem a área da Floresta das Fadas, tem a área do fundo do mar, ele é bem temático, sabe? E me deu até saudade do Play Center, do saudoso Play Center, que eu ia lá tanto, cara, eu adorava o Play Center. Noites do Terror, lembra, Max? Amava, nascido e crescido na teta do Play Center da Noite do Terror. Aquela lancheirinha com sanduíche de patê. Amava, muito cara. Muito bom, cara. Então, assim, isso me lembrou tudo isso. E ele é um baita jogo terror retrô, cara. É um survival horror, né? Na real acepção do termo, Porra, em todos maneiro. os sentidos possíveis e imagináveis. É um típico horror de sobrevivência noventista, lançado hoje em dia. Eu acho que só não foi lançado no Switch, mas eu acho que é questão de tempo, porque tá fazendo muito sucesso esse jogo. E tem toda a estética pro Switch, né? E ele tá com texto traduzido pro nosso idioma, e o texto é muito importante. Ele tem muitos arquivos que você encontra, diários, páginas de jornal, que você vai juntando as peças para entender a história. Grande parte da história tá justamente nesses documentos que você encontra, e também você não consegue resolver os quebra-cabeças se você não lê as coisas que aparecem por aí, e tá muito bem traduzido sim. Então é um baita jogo completinho, cara. A gente vive falando aqui desse monte de resgate, né? Quase sempre tem um jogo de terror que resgata o passado, os grandes jogos de terror do passado. Esse aqui é um que faz isso com maestria, é sem dúvida um dos grandes jogos de terror do ano. Eu fico muito feliz com o sucesso de Crow Country, porque é merecido, e eu espero que essa galera da SFB Games continue no terror, cara, porque eles são muito versáteis. Eu fiquei curioso para experimentar outros jogos desses caras. Eles têm um aqui chamado Detective Grimoire, tem um chamado Lanchasaurus, Marching Order, Tangle Tower, The Mermaid Mask, tudo uma arte muito interessante que de uma forma ou de outra remete também, artisticamente falando, ao Crow Country, só que aqui tem uma cara muito mais sinistra, assim, é um jogo tanto quanto macabro. Parabéns aí pra quem fez o design de monstros. Eu tô lendo aqui, a SFB Games são basicamente dois irmãos, o Tom e o Adam Vian, ou Vian, e eles são de Londres. Parabéns, sou fã. Tô tentando uma entrevista pra botar lá no meu Medium sobre o Crow Country. E você coloca, por favor, aí o link do Medium seu aí na descrição, porque é muita pepita de ouro, viu, que tem lá, viu, meus amigos? No Steam ele custa 60 pila. Bem pago, bem pago. Muito bem pago. E que mais que temos aí nesse programa que tá apinhado de desgraceira, hein, Romulo? Temos aqui Os Estranhos, capítulo 1. Que franquia estranha é essa franquia Os Estranhos? Então, meu irmão, o primeirão lá, o Liv Tyler, é maravilhoso, né? É basicamente assim, é quando um filme, o terror pipoca, enlatado Hollywood, ele consegue trazer um subgênero maldito pra superfície, assim. Famigerado Home Invasion, né? Invasão domiciliar, Os Estranhos foi basicamente isso. É um filme estruturalmente simples, tanto que todos os outros Os Estranhos seguem essa mesma premissa, mas é muito impactante justamente por ir na linha Funny Games do Michael Haneke ali. Sim. É a maldade pela maldade, não existe explicação, não tem porquê, é só pessoas más. Inclusive eu tava assistindo com a Jaque e eu falei, quando tocou a menininha lá no negócio, eu falei assim, Funny Games aí, hein? Porque é isso, cara. Não tem motivo. É uma machine do Ultimate Limits, né? Eu faço isso porque eu gosto. A gente nem sabe se é porque gosta, né, Romulo? Porque nem isso. E eu acho isso muito interessante. Então ali, a gente teve escrito e dirigido pelo Brian Bertino em 2008, Os Estranhos. Aí depois teve um hiato gigante e a gente teve em 2018 Os Estranhos Caçada Noturna, que o Brian Bertino ele assina ali o texto, mas é do Johannes Roberts, que é o cara que fez o Bem-vindo a Raccoon City. É outro cara aí que também faz filme de terror, mas eu acho que é de medíocre pra baixo. Ele não conseguiu entregar nada que se destaque pra pensar na filmografia desse diretor, né? Ele tem outro, inclusive a gente tá falando de Ataque Animal, de filme de tubarão, ele tem dois. Tem o Medo Profundo e o Medo Profundo Segundo Ataque. Eu acho bem ruim Os Estranhos Caçada Noturna, e agora veio essa trilogia. Esse capítulo 1 é porque rolou ali Lionsgate, junto com o diretor Renny Harlin. Mano, esse Renny Harlin, ele resgataram esse cara, um camarada que ele dirigiu lá A Ilha da Garganta Cortada. Gina Davis. Você se lembra? Alta Velocidade, Caçadores de Mentes. Sim. E resgataram esse que ele assina a produção desses filmes pra dirigir essa trilogia nova. Ele dirigiu O Exorcista o Início.
Outro filme que ele dirigiu, Do Fundo do Mar, você gosta? Aquele filme de tubarão com o Samuel Jackson? Sim. Com o Thomas Jane, é o tubarão inteligente. Capona Azul na É locadora. o Deep Blue Sea. Esse filme tem continuação, sabia? Tem Do Fundo do Mar, acho que tem até o 3. Caraca. É muito curiosa a carreira desse diretor. Ele dirigiu Hora do Pesadelo 4, mano. Pô, o cara tá aí, né? O cara tem... a filmografia é vasta. Era 3 filmes pro cara fazer, porque o cara dá um resultado. E você tinha me falado antes de eu assistir que no final parece um To Be Continued, né? Um negócio assim. Basicamente. Inclusive, prometido pra esse ano, o capítulo 2. Mas você viu que tem cena pós-crédito? Vi. Eu também. Vi e preferiria não ter visto. É terrível. Aqui, ó. É esse filme que eu queria achar. Ele dirigiu o Duro de Matar 2. Pô. É muito versátil esse camarada. Só que aqui, vou te dizer. Ele gosta do Samuel Jackson, hein? Não, mas não dá pra entregar. Esse filme é muito fraco, Romulo. Do começo ao fim. E ainda se vende, né, naquela ideia dos crimes, das barbáries, dos crimes mais brutais que acontecem cara, por minuto. Enquanto você tá assistindo esse filme, aconteceram não sei quantos crimes brutais nos Estados Unidos. E esse é um dos mais brutais que já aconteceram. Aí tem o casalzinho bonitinho ali, viajando de carro pelo interior dos Estados Unidos. Dá problema no carro, eles têm que ficar hospedados numa cabana ali no meio do mato. E aí aparecem os 3, que são sempre esses 3. Que não tem conexão, não tem em nenhum momento a gente sabe que tem algum tipo de conexão, né? Tem ali a máscara de pin-up, tem o saco de estopa na cabeça. Ali é Jason, hein? É Sexta-feira 13 e 2, né? É, muito. E aí, tipo, é isso. Pensando assim, eu tava assistindo com a minha digníssima, né? A gente tava muito incomodado, a gente não sabia por quê. Já beberam, já fumaram maconha, transaram, fizeram tudo que não podia fazer num filme de terror. Os jovens, né? E aí, você olhava pra menina, ela estava impecavelmente maquiada. Com o cabelo escovado, mas isso cara. Eu culpo a produção. Porque ela salvou esse filme da catástrofe completa. Porque o bonitinho lá do filme é péssimo, aquele ator. Ele é ruim. Mas ela é boa. Ela entrega cenas convincentes, cenas, sabe, de terror real ali. Ela faz de tudo, mas não dá. Esse filme aqui... Vai ter o 2 e vai ter o 3? Vai, né? Vamos assistir, né? Vamos lá, vamos ver, mas porque isso aqui é uma grande perda de tempo, isso aqui, honestamente. Como que me... Ó, eu tô balbuciando aqui, não tem nem palavras, rapaz. É aquele meme da menininha lá, uma grande perda de tempo. Mas vamos perder mais tempo ainda, porque eu vou assistir o capítulo 2 e vou assistir o capítulo 3, a gente grava, vai falar sobre aqui sim. Vamos. O 2, eu não sei em que momento de 2024 vai ser lançado, mas tá prometido pra esse ano e teremos o 3 pro ano que vem. E agora? A dobradinha. É dobradinha. Pague 1 e leve 2. Porque eu ainda tô chocado, desde que foi anunciado. Todo mundo sabe que a gente fala aqui dos estúdios brasileiros de jogos. Com certeza. E a gente apoia. A gente faz questão, com certeza. E o Maxon, principalmente, que é um grande curador de jogos, de estúdios lá da catacumba, cara. E ninguém nunca nem ouviu falar. O Maxon vem traz aqui e eu descubro junto com vocês, ouvintes, e geralmente me surpreendo 90% positivamente. Willy's Wonderland The Game, cara. Ele é de um estúdio BR. Salva de palma pro Brasil aí, Salva de palma. Mito Games entregou um Willy's Wonderland The Game, um beat'em up honesto, com a porradaria ali dentro desse buffet, desse restaurante que já trouxe tanta alegria para a criançada e que agora é só desgraceira. E isso tá completamente atrelado àquele filme fantástico do Nicolas Cage. A gente chama aqui no Brasil de buffet, né? Onde as crianças fazem aniversário é o buffet, né? É tipo um parque mesmo. E assim, na real é que Willy's Wonderland Parque Maldito demorou muito tempo pra sair o filme do Five Nights at Freddy's, o filme do FNAF. E aí me saiu essa maravilha com o Nicolas Cage como The Janitor. O zelador. Não tem uma única linha de diálogo nesse filme e ele é contratado, na verdade, né? O carro dele quebra, pagam ali, se você passa a noite aqui nesse lugar, dá uma cuidada, dá um talento. E aí, no outro dia teu carro vai estar pronto, você vai embora, você segue teu caminho. Só que enquanto o cara tá fazendo isso, esses animatrônicos a lá FNAF criam vida. Sim. E esse camarada aí sai na porrada com eles, tal qual os dois protagonistas do jogo, que infelizmente a gente não tem a casca do Nicolas Cage ali dentro do jogo, mas tem todos os animatrônicos ali, toda a sua graça aí, dividido por etapas, cada área do Willy's Wonderland e tal. Esse personagem do Nicolas Cage aí, ele é um personagem entre a apatia violenta e latas de refrigerante. Não, cada vez que ele bebe, ele dá a dancinha, ele faz os trejeitos ali. É o gênero Nicolas Cage de cinema, cara. É isso que eu tava falando. É uma categoria própria. É isso. Então, cara, porra, mas é FNAF, é animatronic, pô, mas o bicho tá correndo. Mas aí tem uma história, meu parceiro. E aí você tem que assistir o filme pra entender por que aqueles bichos estão se mexendo ali. É porque também tem a molecada envolvida ali, né? Tem a molecada ali. Por que elas estão querendo entrar lá? Ninguém vai assistir esse filme pela trama. Não. Mas ele entrega grandes momentos, uma grande atuação que claramente o Nicolas Cage se diverte muito nesse filme. E eu me diverti muito jogando o jogo. Mito Games. Parabéns. Foram os responsáveis. E o Rafael Lontra, que é o diretor do jogo, lá da Mito Games, ele mandou uma mensagem pra gente contando sobre o desenvolvimento, como foi
essa conexão com o estúdio, como foi, né? Ter essa conversa para lançar um jogo de Willy's Wonderland. Então a gente ouve agora aí o Rafael Lontra. E Maxon, cara, a gente tinha acabado de publicar War Dogs com a Killbyte e eles entraram em contato com o pessoal da produção do filme. Mas eles tinham conversado com eles e estavam querendo parceria para o Willy's Wonderland. Não tinham decidido a mecânica ainda, não tinha muito orçamento, a produtora não tinha como pagar o desenvolvimento. A gente não tinha dinheiro para comprar, por exemplo, a imagem do Nicolas Cage antecipado e depois propor alguma coisa, que era a agência, acho que queria. Nem sei 100% como foi isso, o pessoal da Killbyte sabe melhor essa negociação, mas no fim apareceu a oportunidade para a gente fazer uma adaptação do War Dogs, um corte do jogo do War Dogs, né, para mostrar todas as cenas do filme do Willy's, mostrar todos os personagens, dar um pouco da pegada de porradeiro do filme, que combina legal. Então foi mais ou menos isso. O Cabral comentou com o pessoal da produtora do filme e mostrou o War Dogs, eles gostaram, falaram, pô, seria bem maneiro se tivesse esses combos, esses especiais, né, dando porrada nos animatrônicos do filme, ia ficar bem legal. Foi mais ou menos isso. Infelizmente a gente não teve nenhuma interação com o Nicolas Cage, mas hoje no Reddit aqui eu tava fazendo um tipo Ask Me Anything, né, nos fóruns, e o cara perguntou, você pode usar pelo menos a voz do Nicolas? Eu falei, a voz a gente usou toda, já que ele não tem nenhuma fala no filme. Mas então basicamente foi isso. O desenvolvimento foi mais ou menos na continuidade, a gente já estava meio trabalhando em algumas alterações para fazer uma DLC do War Dogs, que não saiu ainda também, mas a ideia é que o pessoal da Killbyte vai terminar de portar e lançar no futuro. E não teve muito desafio tecnológico, uma parte meio assim foi o tempo, né? Porque a gente tinha que lançar rápido para os celulares, para Android e iOS. A gente até depois desabilitou e lançou para os consoles, igual a gente fez com War Dogs, que era também para Red Nose, e a gente lançou primeiro nos mobiles, depois para o console e PC. Então foi mais ou menos isso. Ficou bastante tempo para demorar de portar, porque o War Dogs não tinha co-op e a gente queria que tivesse co-op nesse. Então o pessoal da Killbyte teve um esforço danado para botar o segundo player, né, que a gente botou a Live, e depois para portar também e publicar nos consoles. Já era um projeto mais antigo, tinha algumas complicações, eu entendo a demora. Mas mais ou menos ficou pronto há 2 anos atrás, basicamente, e ficou nesse trabalho de adicionar o segundo player e depois portar. Valeu! Então, assim, é simplesmente fantástico a gente ter um baita filme atrelado com um jogo PTBR e ter esse contato com os desenvolvedores que nos abrem as portas, que falam com a gente, que nos respondem aqui no nosso humilde podcast dedicado ao terror. Então tudo isso se conecta e forma essa coisa maravilhosa que é o Osso de Gente Morta. Eu fico muito lisonjeado de ter aqui o Willy's Wonderland, o The Game, ter a mensagem do Rafael aqui, falar sobre jogo de terror do nosso país. É uma alegria sem fim. É isso aí, muito obrigado aí, gente. O pessoal do Mito Games aí que fez essa maravilha aí pra nós e mandou os jogos, inclusive, pra gente jogar. Disponível em todas as plataformas, hein? E sempre bom dizer, Mito Games em parceria com a Killbyte Interactive, que é uma grande parceira não só do Gente Morta, como também lá do Mega Busters. É isso aí. E chegamos agora ao Agora Profana. Toca a vinheta, Gil! Você gosta de chamar a vinheta, né? Começa agora, Agora Profana. Chegamos aqui aos comentários do programa aqui, Eu Osso de Gente Morta, número 89, não é a Rádio Rock, mas é Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, Vampira Bailarina, A Semente do Mal. Rimou, hein? Gostou do meu versinho? Maravilhoso! Gostou? Quase um cordel, hein, Maxon? É um haikai? É isso aí, é um haikai brasileiro, é um haikaiu. É um haikai balão, haikai balão. Você tá bom, hein? Tô só tentando manter o nível. Começa você aí. Começando aqui com o nosso camarada Aikau Oliva. Aikau chegando diretamente de Madrid. Fala, meus amigos. Esse jogo do palhaço parece muito divertido. Quero jogar depois. Tomara que saia no Game Pass. Estou eu numa estrada no meio do nada, chovendo, ventando, só eu, meu carro e ouvindo esses dois lindos. Que clima perfeito para esse cast. Hahaha. Muito bom, meus amigos, faz tempo que não jogo nada, nem leio nada referente a terror, mas quero voltar em breve. Abração, brothers. Abração, Aikau. Abraço. Se você resolver comprar o Palhaços, eu e o Romulo a gente tá jogando lá no Xbox, mas ele tem crossplay com PC e com PlayStation também. Isso. Continuo jogando, o jogo tem tido atualizações, eles estão melhorando, inclusive muitas das críticas que a gente apontou no programa sobre o Killer Clowns... Foram sanadas? Não necessariamente, mas eu sei que estão nos planos ali e que a coisa tá melhorando de fato. Eu acho que vai ter bastante coisa, inclusive de novos conteúdos a serem lançados. Eu espero que o jogo tenha vida longa, cara, porque é um baita jogo legal. Um abração aí, Aikau. Abraço, Aikau. E temos o Marcelo Esteves aqui também, ó, ele mandou aqui, ó. Acredito que toda a questão envolvendo problemas com Silent Hill 2 advém da inevitável comparação com os remakes recentes. Resident Evil 2, 4 e Dead Space, que, como muito se sabe, foram super bem feitos. Por se tratar de uma franquia excepcional, é natural que o fã espere algo tão grandioso quanto os jogos antes mencionados, agregado ao fato dos muitos anos sem termos nenhum novo jogo da saga Silent Hill.
Eu havia visto primeiro a apresentação da Konami e, com total sinceridade, respeitada a subjetividade, fiquei bastante contente com os cenários, paisagem, etc. Vendo depois a repercussão que estava rolando, fui descobrir que rolou no State of Play um trailer diferente. E então observei a questão que mais está sendo difundida, o design dos personagens. De fato, existe uma certa distância nesse ponto se comparado ao design da cidade, por exemplo. Todavia, não achei nada tão absurdo assim, ou que não fosse passível de ajustes. Marcelo, isso aí é um trailer de um jogo que não tá ainda Gold, né? Não saiu. Eles jogam os trailers pra ter esse tipo de resposta dos caras, viu? E eu vou dizer, quando eles mostraram aquele primeiro trailer e rolou uma repercussão bem negativa com relação ao visual do James, eles mudaram o visual do James. Sim. Então, assim, eu acredito que por conta da repercussão negativa que tá acontecendo, especialmente no design da Angela, algo vai ser feito. Eu não sou a favor disso, eu sou a favor da liberdade criativa dos desenvolvedores. Por mais que seja um remake, é respeitar a visão e tentar entender por que foi feito do jeito que foi feito. Agora, ficar fazendo vontade nesse aspecto, eu acho bem complexo nesse sentido, mas a gente já viu isso acontecendo no próprio Silent Hill 2, que tá pra sair logo mais aí, dia 8 de outubro, né? Então eu acredito que vai acontecer de novo. Ah, vai. Ele continua aqui, ó. Um ponto que observo é que muitas pessoas se apegam muito aos gráficos, entre parênteses, visual. Todavia, vide Resident Evil 3 Remake, belos gráficos não garantem um mega jogo. Ainda mais quando envolve Silent Hill, que é um game focado na narrativa e no terror psicológico. Entendo que o fato de o preço sugerido de venda de R$350 influencie muito no aumento das críticas vide a realidade da maioria da população brasileira. Por conta disso, espera-se por excelência. Espero que a Blobber Team escute os feedbacks das pessoas e realmente entregue um trabalho de excelência e honre o título que se encontra em suas mãos. É o que a gente tá falando, né, Marcelo? Os trailers são exatamente pra isso, os teasers são exatamente pra isso. É pra ter esse termômetro entre a comunidade. Existe os gerentes de comunidade que eles estão sempre em contato com os jogadores, com as pessoas, os fãs-clubes, quem escreve, os jornalistas, pra ter esse tipo de retorno aí. E melhorar para quando chegar o produto final, o famigerado Gold, ele tá o mais próximo do ideal ou da perfeição possível. Mas é bem complexa essa questão, viu, do fotorrealismo em videogame. Isso tá cada vez mais e mais difícil de lidar, viu? Uhum. Mas eu sigo acreditando no jogo, jogaremos o jogo. Inclusive eu tô tentando uma entrevista com alguém da Konami, com alguém da Blobber Team. Tenho falado com a assessoria da Konami, quem sabe aconteça, né? Ainda acredito nisso. Mas obrigado, viu, Marcelo? Você colocou uns pontos aí de uma maneira bem sucinta, bem respeitosa, categórica, e volte sempre, volte mais. Muito obrigado, um abraço, Marcelo. Valeu. Seguindo aqui com o Tramontin, State of Decay 2 está todo ano entre meus mais jogados desde 2018. O jogo evoluiu e mudou muito desde o lançamento. Espero que o 3 seja somente uma evolução do que o 2 tem hoje e com mais história. Já esperando o especial Alien. Aguarde e confie. Ó, Tramontin, também sou muito fã de State of Decay, acompanhei várias das evoluções do jogo e eu acredito muito nesse 3. O gameplay, o trailer que foi mostrado foi muito honesto, como a gente comentou no programa passado. A gente não tem data, mas eu imagino que deva sair no ano que vem. Eu espero que não passe do ano que vem. E quem sabe a gente não possa jogar junto, afinal é um jogo pra reconstruir o apocalipse zumbi juntos, né? Mas valeu, cara. Aqui, ó, temos o Redneck de apartamento. Olá, amigos magnânimo podcast. Como sempre, não tenho comentado, pois a rotina de estudo tem devorado minha alma. KKK. Uma dúvida. Maxon e Rômulo, o tio Rob Zombie comentou que está cansado do cinema. Vocês ainda acham que ele vai parar de fazer filmes? Jamais. O Rob Zombie, ele vai intercalar filme com disco. Não, ele até ama. quando ele conseguir. Eu espero que seja pra sempre, porque eu gosto muito. Sou muito fã. Eu não acho que vai parar, não. Inclusive, o último filme dele, do The Monsters, eu amei, cara. Eu sei que foi muito criticado e tal, mas eu gostei muito. Achei muito... Tirando o seu lado fã de lado... Não consigo. Meu lado fã é o único lado. Mas eu gostei muito. E Redneck, valeu pelo comentário. Seguindo aqui com o Matheus MC123. Eu vou repostar meu comentário do 88 aqui, porque coloquei muito tarde e aí ainda não estava disponível quando vocês gravaram. Depois faço outro sobre o 89. Pô, Matheus, sinta-se à vontade, cara. Fiquei feliz de você ter puxado, porque eu fico imaginando que a gente perca alguns comentários mesmo, né, Romulo, no final das contas. Sim. Aí ele disse aqui, ó: rapaz, vocês trazendo Shintaro Kago aqui no programa, bom demais. Finalmente estão colocando mais Eroguro nas livrarias do Brasil. Queridos, recomendo fortemente O Estranho Conto da Ilha Panorama, do Suehiro Maruo. Ele também trabalha com grotesco. Eu comprei esse, ainda não li, Matheus, mas tá aqui na fila.
Como na maioria dos casos aqui na cidade, Imaculada só chegou dublado. Vou procurar pra ver na internet depois. Eu já superei a fase de não ver filme dublado, mas ainda assim às vezes falta um ânimo pra ir ao cinema e ser legendado poderia ser esse gás a mais. Assim como vocês, espero que a Sweeney continue por esse ramo do horror. Não sabia dessa história de ela ter sido praticamente uma produtora. Vai ler sobre, cara, ela é bem interessante, ela tá bem envolvida com esse filme, é bem legal. O tanto que ela fez pra que esse filme pudesse existir. E fechando aqui o comentário do Matheus, Max, uma curiosidade, se me permite. Me corrija se eu estiver errado, mas só o terror mesmo pra te fazer jogar esses jogos online como Outlast e Dead by Daylight, né? Enxergo você mais no perfil de jogar sozinho na calma. Com certeza absoluta, cara. Com certeza. Isso aí é a exceção da exceção da exceção. Com certeza. E ó, Outlast Trials ainda tá aqui comigo como uma das coisas mais devassas que eu já vi em videogame. E se me deu até saudade, que faz tempo que eu não jogo. Fiquei com vontade de voltar lá. Valeu, Matheus. Nos encontramos no próximo episódio. Valeu, Matheus. E temos aqui o comentário do Chris. Olá, meus queridos. Saudades do Rômulo. Pô, tão aí, né, bicho? Aqui, ó. Meu vampiro favorito é simplesmente o melhor vampiro de todos, sem sombra de dúvidas. E quem discorda está errado. Bento Carneiro. Fantástico, tinha que ser o Chris. O vampiro brasileiro. Bento Carneiro. Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, aquele que vem da quem da lenda, onde que vive os mortos. Lembra disso? Dane-se a Transilvânia, Bram Stoker, Paila Lugosi e até Nick Cage. Prestigiem o produto nacional, senão minha vingança estará maligna. Muito bom. Ai, Chris. Saudades, Chris. Tá bom, deixa eu pegar o segundo dele aqui, ó. Outlast Trials, Dead by Daylight e agora Killer Clowns from Outer Space. Depois do terceiro jogo do programa que eu passei horas jogando com o Maxon e ele nem me menciona, posso pedir música, editor? Então toca aí uma marcha fúnebre pra representar a morte da nossa amizade. 3 caveirinhas. Não, Cris, mil perdões. O Cris tem sido meu companheiro nesses jogos assimétricos. É o que mais tem jogado comigo. A gente jogou muito o jogo dos palhaços assassinos. Eu sou testemunha. O jogo do Outlast eu só joguei com o Cris. De resto, eu só joguei com gente desconhecida na internet. Porque como ele é um jogo cooperativo, né? Me perdoa, Cris. Que não seja a morte da nossa amizade. Claro que não. Tô cabisbaixo aqui, lagriminha escorrendo. Ó, e ele continua aqui, ó. Ainda falou do jogo do Jason. Massacre da Serra Elétrica, Ghostbusters, todos os jogos que viramos madrugadas juntos e nada. Tenho gravado o clipe do Maxon matando o Jason pela primeira vez no meu canal. Só digo isso. É verdade, cara. Certeza que se tivesse jogado com o Batelli, teria falado. Ô, Cris, que isso, isso cara? Isso aí é maluquice, hein, Cris? Coisa de gente ciumenta isso aí, hein, bicho? Ô, Cris, eu não sabia que você tinha esse vídeo da gente matando o Jason, porque matar o Jason no jogo do Jason é um processo complexo, cara, que envolve toda a mitologia do personagem, é super legal. E tem mais uma saideira do Chris aqui que ele fala: falaram dos 45 anos de Alien, mas não falaram do meu aniversário de 45 anos. Tô aqui só anotando. Ô, Chris, chega aqui, dá um abraço aqui, Chris. Tá carente. Os haters dirão que eu não sou filme nem jogo pra ser mencionado no programa, mas vivo o terror com muita alegria desde que conheci essa pessoa maravilhosa que é o Maxon. Muito obrigado, meu amigo querido. Agora 3 coraçõezinhos. Começou com 3 crânios, fim da amizade. E agora 3 coraçõezinhos. É o famoso morde a sopra. Você pode, Cris, morder e assoprar. Fica à vontade. Beijos. Beijo. Beijo, Cris. Um beijo. Saudades. Aqui, ó. O Friedkin mandou aqui, ó. Eu adorei o gameplay mostrado no Silent Hill 2. O cenário ficou espetacular. O combate parece muito bom. E gosto dos detalhes, como a animação do James anotando no mapa enquanto mesmo. Caminha. É bem legal. E que o jogo fique em primeira pessoa quando ele pega o mapa. Estou com muita fé que será um ótimo remake. Mudando de assunto, só queria dizer que graças ao Maxon descobri muitos jogos de terror indie. Recentemente estou revendo os vídeos do Mais Que Horror dos melhores jogos de terror do ano de 2015 a 2022. Saludos, Maxon e Rômulo. Excelente episódio como sempre. Perdão pela minha ortografia. Eu entendo português, mas não sei escrever muito bem. E eu uso a ajuda do tradutor do Google. Ô, Friedkin, você tá onde, Friedkin? Eu também quero saber. Parabéns pelo seu, mesmo como tradutor, tá tudo perfeito. Tá tudo que certo, a gente se entende. Eu que fico muito feliz de você estar aqui com a gente e que você tenha descoberto todos esses jogos incríveis, porque as minhas listinhas de fim de ano eu fazia com muito carinho. Realmente eu me debruçava ali de pegar o ano inteiro, de começo ao fim, e ir bem fundo nesse buraco, de achar coisas bem obscuras e trazer algo assim que se distanciasse do convencional nos meus favoritos do ano, e fico muito feliz, cara, de você assistir e conhecer coisas novas. Como também fico muito feliz de receber você aqui e ler o seu comentário. Volte sempre. Você falou saludos em espanhol, então um grande abraço desde Brasil para vosotros e muchas gracias. Ó, seguindo aqui com Breno Dornelles. Salve, salve, cenobitas antropomórficos do 7º ciclo da Ordem de Paimon.
Para mim seria impossível iniciar essa conversa Misturou, hein? sem antes ressaltar o quão emocionado fiquei ao me deparar com a vinheta e, consequentemente, com a constatação de que nossa tão preciosa área de comentários agora é chamada de Ágora Profana. Graças a você. Ver esse quadro nascer a partir do meu comentário reforça em mim a sensação de ser o pai de um bebezinho alien pulando sorridente de uma caixa torácica, de um corpo contorcido em espasmos de dor e agonia. Que alegria, meus amigos! Alegria! Logo mais teremos Rômulus e, uma coisa muito interessante que o Fed Álvares falou é que onde ele conseguiu enfiar efeito prático, ele enfiou. E isso sendo dito do diretor do Evil Dead, remake / reboot / história independente, então você só imagine. Momentos fraternos à parte, não há nada mais importante para se comentar sobre esse programa senão Silent Hill 2. Por melhor que eu tente ser com as palavras, não possuo um arcabouço lexical vasto o suficiente para enaltecer o quão grandioso é o retorno da maior, mais profunda, sensível e contemplativa franquia de horror psicológico de todos os tempos. Ao me deparar com esse novo trailer, pude perceber que há muito amor envolvido. Ao ser transportado para os tempos do meu PlayStation 2 e da minha TV de tubo na cidade de Ibirité, onde caminhei pelas ruas abandonadas, confrontando meus arrependimentos, munido apenas da carta de minha esposa e da culpa que carregava, pude ter a certeza de que a Bloober Team sabia o que estava fazendo. Rapaz, a Bloober Team devia fazer um jogo disso aqui, tudo que você escreveu aqui. É isso que deveria acontecer. Deixa eu continuar aqui. A atmosfera está ali. Cada cantinho da cidade ganha vida. As notas tristes de Akira Yamaoka embalam essa jornada trágica. E James, mais uma vez, terá que confrontar o que fez. Porém, à primeira vista eu também fiquei com a sensação de que Silent Hill 2 merecia mais. Os aspectos técnicos, movimentação robótica, expressões estranhas, aparentes dificuldades do uso de sombras, gráficos inferiores aos tempos atuais podem manchar uma experiência que tinha tudo para ser definitiva. Veremos o que o tempo nos reserva, mas uma coisa é certa, não passaremos incólumes a esse lançamento, mas não vamos mesmo, hein? Para o bem ou para o mal, Pyramid Head está entre nós mais uma vez. Por fim, sobre o cinema português, façam um favor a vocês mesmos e assistam The Eyes of My Mother. Eu não sabia que era português, eu já vi. A gente pedia aqui, uma coprodução Estados Unidos e Portugal, que fala sobre a psicopatia, amor e solidão com uma estética em preto e branco, embalada pelo fado devastador de Amélia Rodrigues, é a rainha do fado, pra quem não conhece. E eu vou te falar, o Nicolas Pesce, que escreve e dirige esse filme, ele é um grande nome do terror. Infelizmente, ele fez aquele filme Mais Um Grito, Mais Um João, o de 2019, que foi um fracasso, assim, um fiasco. Mas ele tem um filme chamado Piercing, que inclusive eu tenho quase certeza que tem vídeo no Mais Que Horror sobre o piercing, viu? Que aí quando eu falo dos olhos da minha mãe. Ô Breno, obrigado, cara. Uma experiência visceral no sentido literal da palavra. Por hoje é isso, meus amigos, vocês são feras. E até a próxima. Você aqui com esse pistolário aqui seu, é uma coisa... é um gargantual, rapaz. Seguindo aqui, rapidinho com os dois curtinhos aqui no final. O Fernando Witt, lá do canal Memorial das Sombras, ele só mandou um ótimo. Obrigado. Ô, Fernando, volte mais vezes, vamos conversar com a gente aqui sobre terror, sobre os temas abordados. Mas valeu, viu, Witt? A saideira, o último comentário da Bárbara RD. E a gente nunca viu ela aqui pela primeira vez, a Bárbara comentando, né? Seja bem-vinda, Bárbara. Volte mais vezes, volte sempre. Oi, pessoas maravilhosas. Obrigado por esse podcast maravilhoso. O primeiro vampiro que eu tive contato provavelmente deve ter sido no Clube do Terror, porque a entrevista com um vampiro eu assisti mais na minha adolescência. Meu marido é mestre de RPG e uma vez ao mês nos reunimos aqui com o pessoal. Vampiro à Máscara já tá mais que na lista. Necessito de um especial de Alien. Amo desde criança. É maravilhoso. Um abraço pra vocês. Que venha cada vez mais sucesso na vida de vocês e na sua vida também, Bárbara. Também. É isso aí. Seja bem-vinda, volte sempre. Teremos o nosso especial de Alien que vai ficar pra agosto, quando a gente assistir o Romulus. Mas com certeza faremos um especial de Alien, não só com os filmes, mas também com o quadrinho, com os jogos de videogame e com tudo que a gente sabe. Os crossovers. O crossover da Capcom, amo. Mas é isso, e assim encerramos mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta. Nos encontramos daqui 15 dias. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, que chegou até aqui. Um beijo, tchau. Beijo no coração, pessoal. Tchau.